Vocês estão prontos, gente? Amém? Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é a supremacia de Cristo. E o que nós vamos fazer aqui, você já pode preparar a sua Bíblia aí, ou seu aplicativo, para deixar aberto em Hebreus, porque nós vamos fazer uma exposição em alguns versículos de Hebreus. E, já fazendo um jabá aqui, amanhã às 10 horas nós iniciamos uma nova exposição no canal da Escola do Discípulo de Hebreus. Então, quem quiser acompanhar, você vai poder assistir todo domingo às 10 horas, aqui para o nosso horário, às 11 horas para o horário de Brasília, a exposição do livro de Hebreus, que nós iniciamos amanhã. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que o autor de Hebreus nos comunica. E essa história que nós lemos na carta aos Hebreus, ela não começa no primeiro versículo e no primeiro capítulo de Hebreus. Quando a gente volta alguns anos antes, e a gente se lembra do momento em que Jesus estava orando no monte, isso está lá em Mateus 17, Jesus estava orando no monte, e aí de repente, enquanto ele orava, aconteceu algo sobrenatural. Elias e Moisés se materializaram ali, ao lado de Jesus. Eu já tentei imaginar essas cenas de várias formas, sabe? Uma fumacinha aparecendo e eles surgindo, ou uma luz assim do céu, eles aparecendo. Eu sei que foi algo sobrenatural, eles surgiram ao lado de Jesus e os discípulos que estavam com Jesus olham para ele. Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, vamos montar uma tenda para a gente colocar, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, uma tenda para o Senhor. Mas aí, da mesma forma que eles apareceram, eles somem e aí se ouve uma voz do céu que diz lá no versículo 5, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Este é meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho prazer. Ouçam a ele, escutem o que ele tem para dizer. Isso aqui, se nós olhamos para o cenário que estava acontecendo ali, Deus ele olha para Moisés e ele olha para Elias e ele olha para Jesus e fala: olha, essas pessoas foram importantes, mas ouçam o que meu filho tem para dizer. A lei que está representada através da vida de Moisés, ela teve a sua importância. Os profetas que estão representados através da vida de Elias, eles tiveram a sua importância, mas olhem para o meu filho e ouçam, porque ele é maior. Ele é mais importante. O que ele tem para dizer é mais importante. E isso, a gente vai usar esse termo supremacia. A vida de Cristo e quem ele foi é supremo sobre tudo e todos. Está além, está acima de tudo e de todos. Eu não sei se você já teve a experiência de tomar um café com alguém, combinar uma reunião ou conversar. Nós brasileiros, nós temos um costume, na verdade os latinos em geral, nós temos um costume que é o quê? Toda vez que a gente vai conversar com alguém, a gente normalmente faz uma introdução. Como é que você está? Como é que está a família? O tempo, né? Seco, né? Normalmente a gente faz isso. Se a gente vai para outros países norte-americanos, europeus, normalmente não tem essa introdução. Eles já vão direto para o assunto. Eles já vão direto naquilo que eles estão falando. Quando nós iniciamos a carta aos Hebreus, o autor ele pula toda essa introdução e vai direto para o assunto. Parece que quando a gente começa a ler em Hebreus, existia algo importante a ser tratado, algo urgente, algo que realmente era um grande problema, que o autor ele não perde tempo se apresentando. Tanto que nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Ele não perde tempo comentando. Por exemplo, se a gente lê todas as cartas do Novo Testamento, como é que começam elas? Paulo, servo de Cristo, falando para a igreja na galáxia, eu mando os meus abraços, Timóteo está aqui do meu lado, está mandando um alô. Normalmente ele começa a fazer essa introdução. Quando a gente olha para Hebreus, não tem nada disso. Ele não fala quem ele é, ele não fala para quem ele está falando, ele não faz uma saudação, ele não faz uma oração. Por quê? Porque existia algo grave, tão grave, que ele não queria perder tempo comentando e fazendo essa breve introdução. É como se você fosse tomar um café com a pessoa e você chegasse, você já sentasse na mesa direto no problema que você quer tratar. Você não desse oi, não desse bom dia, não desse nada. É assim que o autor de Hebreus está fazendo. E qual que era o problema? Qual que era essa grave situação que o autor de Hebreus ele quer tratar? As pessoas estavam abandonando Cristo. Era isso. As pessoas estavam deixando a Cristo por outras coisas. E era interessante, e a gente vai ver isso na carta, é que esse processo de deixar a Cristo, o autor de Hebreus ele vai dizer que é um processo lento, imperceptível às vezes.
Às vezes você não se toca, mas lentamente você vai abandonando a Cristo. As pessoas estavam abandonando a Cristo. É mais parecido como se você entrasse no rio e não percebesse que o rio tem correnteza, e quando você olhasse se está longe da margem ou longe do lugar que você estava. Vocês já viveram essa experiência? Ou na praia também? Quando você olha, você está a metros da onde você estava, porque lentamente a corrente vai te levando sem você perceber. É isso que o autor de Hebreus queria dizer. Então o objetivo dele é resgatar as pessoas, trazer elas de volta, fazer com que elas percebam que lentamente, sem elas perceberem, elas estão abandonando Cristo. Então ele quer fazer isso mostrando que Cristo é superior. Ele quer trazer e resgatar as pessoas dizendo que Cristo é superior a qualquer escolha que você possa fazer na sua vida. E nós vamos falar justamente de quem Cristo é, para que a gente entenda o que significa ser supremo ou superior sobre todas as coisas. Depois a gente vai falar sobre o que acontece quando nós não vivemos essa verdade na nossa vida, porque você pode até crer, mas uma coisa é você crer e viver aquilo que você crê. Então na verdade você não crê, você só diz que crê. Então ele vai dizer às pessoas que acham que creem nisso, mas não vivem assim. E por último, nós vamos descobrir como que nós voltamos, como que nós mudamos, como que eu resgato essa supremacia de Cristo sobre a nossa vida. Então você pode abrir Hebreus no capítulo 1 e versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. E pode deixar aberto aí. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 3, que diz o seguinte: há muito tempo, você vê que ele, oi, tudo bem? Não. Há muito tempo, presta atenção, há um tempo atrás, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A primeira coisa que o autor de Hebreus vai nos dizer é que antes, Deus ele havia se revelado. Deus ele estava se revelando, estava se comunicando a toda uma nação, a várias pessoas, só que essa revelação ela era fragmentada, era como se fosse um quebra-cabeça, com peças faltando. Então as pessoas ouviam os profetas, elas liam o Pentateuco, tinha outras maravilhas que aconteciam e aquilo revelava um pouco de quem Deus era. E aí eles ouviam e falavam, entendi, Deus é assim, mas Deus também é assim, mas Deus também é assim. Então havia esses fragmentos na história que o povo ia conhecendo sobre Deus, só que isso não era suficiente. Então quando Jesus vem, ele revela tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Não é tudo que Deus é, mas é tudo que a nossa mente inferior consegue entender de quem Deus é. É como se as pessoas ficassem juntando peças, aí visse Jesus e ele fosse o quebra-cabeça completo. Ele revelasse quem Deus é e falasse como a voz de Deus, mais do que qualquer outra revelação. Isso quer dizer que eu não preciso somar nada à vida de Jesus, ou buscar nada além de Jesus. Então, é por isso que existem talvez outras religiões que somam literatura à Bíblia, e nós não concordamos com isso. Por quê? Porque nós olhamos para a palavra, vemos quem Jesus é e aquilo é suficiente para eu saber sobre tudo o que eu preciso saber de Deus. Então Jesus é essa pessoa. E antes, ele se revelava de várias maneiras. Deus, ele dava sonhos, ele era uma nuvem no deserto, ele era uma tocha de fogo, a sarça ardente, ele era uma mão invisível que escrevia na parede. Mas hoje, a revelação que nós temos de Deus é o próprio Jesus. Então Jesus não é só a revelação completa, mas ele é a revelação do próprio Deus. Nós não precisamos buscar outras revelações. Nós não precisamos ir atrás de outros profetas. Jesus, ele é suficiente para nos falar tudo o que nós precisamos sobre quem Deus é. E ele continua no versículo 2, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho.
nesses últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, ele está dizendo, olha, Deus ele falava, mas a boa notícia é que ele continua falando conosco. Deus continua se comunicando, Deus continua interagindo. Ele falou antes e ele fala agora, e ele vai continuar falando com a nossa vida, com cada um de nós. Isso é muito importante, gente, sabe por quê? Porque se Deus não fala, não tem como a gente saber nada sobre a nossa vida, sobre o universo, sobre todas as coisas criadas, ou sobre o propósito e a esperança dele para a nossa vida. E se nós não temos como saber disso, nada faz sentido. Sim ou não? Se Deus não se comunica, eu não tenho como saber de nada. Se eu não sei de nada, a minha vida é qualquer coisa. Eu posso viver da maneira que eu quiser. Nada faz sentido. É por isso que é tão importante a gente entender que Deus continua falando. E continua falando hoje conosco. Porque é através do que Deus fala que nós podemos entender a nossa vida e o nosso propósito nessa terra. E o que Ele tem para nós. E talvez você esteja pensando, como eu já pensei algumas vezes, falar, mas Deus fala, mas eu nunca ouvi Deus. Eu nunca tive uma experiência de ouvir Deus. Como nós ouvimos Deus falar? Quando nós lemos a palavra. Porque quando nós lemos a palavra, nós lemos sobre Jesus e Ele é a revelação do Pai. Então se nós dizemos que Deus não fala conosco, é porque nós estamos mantendo a Bíblia muito tempo fechada. O pastor Yuri Breder tem uma palavra, eu não vou lembrar direito a palavra que ele fala, a frase, mas ele diz que não há silêncio de Deus para aqueles que mantêm a Bíblia aberta. Deus continua falando, e essa é uma notícia maravilhosa, porque se Ele continua falando, quer dizer que eu posso ler a palavra e falar com o autor do universo. Quando eu leio Salmos, não é Davi falando, é o próprio Deus falando. Quando eu leio Romanos, não é Paulo se comunicando, mas é o próprio Deus comunicando sobre como Ele quer que eu viva a minha vida. Ou as coisas que eu preciso fazer, ou as coisas que eu preciso mudar. Então essa é a revelação de Deus através do Filho. Ele está acima da revelação de qualquer profeta. Então, gente, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo que pode substituir ou falar algo a mais do que nós já encontramos na vida de Jesus. Foge se você ouvir algo parecido, ou foge se você ouvir pessoas falando que tem uma nova revelação, ou que eles são superiores à própria palavra. Quando nós lemos Ezequiel, lá no capítulo 43, ele conseguiu retratar a glória de Deus, ele escreveu sobre a glória de Deus, mas foi Jesus que conseguiu refletir a glória do Pai. Isaías, lá no capítulo 6, ele conseguiu expor a natureza de quem Deus é, mas foi Cristo que manifestou a santidade e a justiça de Deus. Em Jeremias 10, ele conseguiu escrever sobre o poder de Deus, mas foi Cristo que nos mostrou esse poder, se encarnando, morrendo e ressuscitando. Esse é o nosso Cristo, é por isso que nós dizemos que Ele tem a supremacia, que Ele está acima de todos. E, gente, imagina todos os personagens e as histórias do Antigo Testamento que nós temos. Vamos olhar para Abraão e se lembrar, Abraão recebeu uma promessa de que ele teria um filho, que seria uma grande nação, que abençoaria toda a terra. Abraão, ele não viu a promessa dele se cumprindo. Nós olhamos, por exemplo, para o povo do Egito, onde Deus estabeleceu uma promessa sobre eles. Depois, nós temos até a grande promessa que nós encontramos lá em Gênesis, onde o próprio Deus fala que virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Então, o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles viviam debaixo de uma promessa. Mas hoje, eu e você, nós vimos essa promessa se cumprir. Nós vimos essa promessa, então nós não vivemos debaixo de uma promessa, nós já recebemos essa promessa sobre a nossa vida. Então esse é um grande privilégio que nós temos. Nós não estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando para o passado, sobre a cruz de Cristo e o túmulo vazio. E por causa de eu saber o que aconteceu no passado e da promessa que foi estabelecida naquela cruz, eu posso olhar para a esperança que há no meu futuro, porque ela já aconteceu. Esse é o grande privilégio. Isso é o que Cristo nos proporcionou em ter essa vida. Se Deus é a plenitude pelo qual a minha alma anseia, faz sentido eu buscar tudo o que eu puder sobre Ele, ou seja, buscar tudo o que eu puder sobre Jesus. Não faz sentido eu buscar propósito ou informação em qualquer outra coisa senão em Jesus. Não faz sentido eu buscar a vontade de Deus senão em Jesus. E no final do versículo 2 ele diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus, ele tem direito a tudo e todos. Por quê? Porque o universo foi feito através de quem Jesus é. Tudo foi feito. E essa expressão aqui, o universo, ele não está falando só das coisas físicas.
mas ele está falando das coisas físicas e das que são invisíveis também. Então, quando a gente pensa sobre o que é invisível, a gente lembra dos anjos, a gente lembra de tudo que aconteceu, a gente lembra até da eternidade que a gente vai passar ao lado de Jesus. Tudo isso foi feito através de Jesus. Eu e você fomos feitos através de Jesus. Gente, literalmente, você pertence a Jesus, porque você foi feito através dele. Ser humano, qualquer ser humano, seja cristão ou não cristão, tem a assinatura de Jesus sobre ele. Porque ele só existe porque ele foi feito através de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. E nós pertencemos a Jesus não só nesse momento, mas quando nós vivemos eternamente junto com ele. Aquilo só existe porque foi feito através de Jesus. A sua eternidade, ela só existe porque Jesus um dia falou para ela existir. É por isso que ele é supremo. É por isso que não há nada igual. É por isso que faz sentido perguntar para Jesus sobre como ele quer que eu viva a minha vida. Porque se eu pertenço a ele, se eu sair dele, se eu literalmente sou fixado a Jesus, não importa o que eu creia, faz sentido eu perguntar sobre o Criador do universo. E o mais interessante disso, sabe o que é? E o mais poderoso, é que a mesma voz que criou e sustenta o universo, a mesma voz que é a mesma voz que fala a cada um de nós. A mesma voz que criou todas as coisas que nós vemos e a que nós não vemos, é a mesma voz que pode falar individualmente com cada um de nós no nosso quarto, quando a gente estiver de joelhos orando. Eu lembro de uma frase, eu não lembro quem falou, mas ele comentou que uma senhora, na sua casa humilde, no seu quarto trancado, de joelhos no chão, orando, tem mais poder do que qualquer autoridade desse mundo, do que qualquer presidente nessa terra. Porque ela está falando com o autor do universo, que criou todas as coisas. Porque ele continua falando e ele fala conosco. Amém? E ele continua no versículo 3 dizendo: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A primeira coisa que ele fala é que Cristo é o resplendor da glória do Pai. Ou seja, ele tem a mesma qualidade de glória que o Pai tem. Ele reflete, ele emite essa glória para a nossa vida. É literalmente a presença de Deus sobre a nossa vida. A gente lê aquela história do povo no deserto e lembra daquela coluna de fogo durante a noite e daquela nuvem durante o dia sobre eles, aquele feito sobrenatural. Esse mesmo Deus, essa mesma glória, esse mesmo poder está hoje falando conosco que nós podemos nos encontrar com Ele. E o mais interessante é que quando nós falamos sobre dar glória a alguém, nós damos glória a pessoas que fizeram alguma coisa extraordinária. Então a pessoa fez algum feito extraordinário, fez algum ato heróico, a gente dá glórias a essa pessoa. Então quando nós lemos no texto que ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, nós damos glória a Cristo, por que nós fazemos isso? Qual foi o grande feito de Jesus na história? Ele simplesmente se rebaixou a criatura, morreu por você, que era a criação dele, e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida eterna. É por isso que quando nós glorificamos a Jesus, nós estamos nos lembrando da morte e da ressurreição dele. Esse é o grande feito heróico que Jesus teve. Esse foi o grande feito extraordinário que Jesus tem. Por isso que nós damos glórias a Ele. E Ele diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. E essa palavra quer dizer que literalmente Ele é o carimbo da imagem de Deus. É por isso que a nossa caminhada é para se parecer com Jesus. A nossa caminhada nessa terra é para eu me parecer com Ele. Porque cada vez que eu me pareço mais com Jesus, eu volto à origem, que é ser a imagem do Deus que me criou, porque foi isso que ele fez no Jardim do Éden, quando a gente lê, né? Criou o homem, a sua imagem, mas o pecado distorceu essa imagem. Então quando eu retorno para Jesus, eu retorno à minha imagem original. Então se existe um propósito na minha vida, é buscar sempre caminhar como Jesus caminhou nessa terra. Porque aí eu vou estar cumprindo a missão que desde o início Deus nos deu para se parecer com Ele. E ele finaliza esse versículo 3 dizendo: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A vida de Jesus foi o que impediu de tudo que nós conhecemos ser lançado na inexistência. Eu não estou falando nem de morrer, não. Eu estou falando de deixar de existir. A vida de Jesus foi o que impediu a minha vida e a sua vida de simplesmente a gente ser lançado em algo que não existe. Não dá nem para a gente conseguir descrever isso em palavras. E isso é interessante porque
quando fala sobre a inexistência, também está falando sobre a eternidade. Então, o fato de eu e você termos a esperança de que estaremos eternamente ao lado dele, só é possível não só porque ele criou a eternidade através da vida dele, mas porque ele mantém as coisas sustentando. E a palavra aqui, que é como se fosse Jesus suportando todas as coisas sobre o ombro. Jesus suporta todas as coisas que nós conhecemos, todos nós, sobre os ombros dele, porque se ele não fizesse isso, a gente seria lançado na inexistência. É curioso pensar que o soberano, que não só criou, mas que sustenta todas as coisas, chegaria a um ponto tão baixo, de se rebaixar àquilo que ele criou e às coisas que ele sustenta, para morrer por isso. E foi isso que ele fez. Cristo não é só o meio pelo qual tudo existe, mas ele também é o meio pelo qual tudo se mantém existindo. Essa é a supremacia de Cristo. Esse é o valor que nós devemos dar para Cristo. E ele finaliza esse versículo dizendo: e ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E essa ilustração a gente não consegue descrever, porque é algo que a gente só consegue imaginar como é, mas se a gente pudesse dar uma ilustração, é como se Jesus sentasse não para descansar de um esforço que ele fez, tipo assim, nossa, que trabalhão foi salvar. Imagina, salvar o Rafa, deu muito trabalho, salvar o Luan, Deus não está descansando, mas ele está sentado, ele está satisfeito pelo trabalho que ele fez. Ele está olhando para todos nós e falou: graças a Deus que eu sustento e criei a cada um deles. E eu estou satisfeito, sentado aqui, agradecendo por isso. Jesus está sentado à direita da majestade, que é o próprio Deus, olhando para cada um de nós e nem em um minuto se arrependendo do que ele fez e ele continua fazendo, que é sustentando eu e você, para que a gente continue existindo. William MacDonald, no comentário bíblico, vai dizer: ao seguir o caminho de nosso Senhor desde a criação até o Calvário e depois a glória, quase perdemos de vista os profetas. Embora fossem ilustres, eles retrocederam às sombras. Eles testemunharam sobre a vinda do Messias. Então, quando nós olhamos para trás e vemos tudo o que aconteceu através da vida dos profetas, foi muito legal. Mas Jesus é superior, ele é supremo acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela não é só um papel com tinta preta, mas ela é a revelação do próprio Pai, que continua falando conosco hoje, que sustenta todas as coisas, sustenta a nossa vida. A Bíblia não é só um livro para ser lido, mas é um livro para eu encontrar Deus se revelando através da vida de Jesus, para eu conhecer mais sobre aquele que sustenta a minha vida e conhecer sobre a supremacia dele. O meu maior sentido nessa vida é encontrar a Deus através da vida de Jesus. O resto são detalhes que a gente vive. E o autor ele continua falando sobre a supremacia de Cristo, mas nós vamos pular agora lá para o capítulo 2, no versículo 1, onde eu e você vamos ver o que acontece quando nós não vivemos essa verdade na nossa vida. Quando, de fato, aquilo que nós cremos não se materializa na nossa vida, ou seja, se eu não ando minha vida de acordo com aquilo que eu creio que é a supremacia de Cristo, o que acontece comigo? E esse é o grande perigo que o autor de Hebreus estava querendo nos comunicar. E ele começa a dizer lá no versículo 1 e diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção, preste atenção nisso, prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então, depois do autor expressar o que Cristo fez por nós, ele está dizendo: agora presta muita atenção. Vocês já se lembraram de quem Cristo é, se lembraram do que ele fez por nós. Vocês talvez estejam pensando: mas eu creio nisso. Presta muita atenção. Nós temos um dever, uma missão, que foi dada a cada um de nós que cremos nisso. Se nós cremos na supremacia de Cristo sobre a nossa vida, a missão que foi nos dada é a gente prestar atenção naquilo que a gente tem ouvido. Isso é muito interessante, porque isso aqui, gente, foi escrito há pelo menos 2000 anos atrás. Ele já sabia que o maior problema nosso é falta de atenção. Hoje, no próprio marketing, existe uma guerra pela sua atenção. Por quê? Porque a sua atenção é que importa. Porque quando você prende a atenção sobre algo, você é discipulado por aquilo. Talvez você não saiba,
mas aquilo que você investe o seu tempo é que te discipula. Então, se você tem muito tempo passando nas redes sociais, adivinha quem é o seu discipulador? Os influencers, ou os conteúdos que você assiste. Se você vê muito YouTube, se você assiste muito futebol, é isso que é o seu discipulado. Então, o autor está dizendo, olha, presta muita atenção, porque ter atenção nisso que nós estamos falando é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a gente não só perde e desfoca com o entretenimento e com as redes sociais, mas principalmente quando a gente começa a ter lutas no nosso dia, ou problemas, ou dificuldades. A gente tira a nossa atenção da supremacia de Cristo e começa a olhar para isso. E o autor está falando, não, presta muita atenção, volta, olha para cá de novo e se lembre disso. Eu sei que tem coisas acontecendo, eu sei que é difícil. E essa palavra prestar atenção, gente, é literalmente se prender à âncora. Lembra que eu falei que nós estamos indo na correnteza sem perceber? Ele está falando, olha, se você perceber que você está sendo levado nem um pouquinho, pelo menos um pouquinho, se lembra, presta atenção, se agarra de novo na âncora. E qual é essa âncora que nos prende? É nos lembrar do que Cristo fez por nós. E o mais interessante é que ele continua usando termos náuticos e ele fala, para que jamais nos desviemos, ainda no versículo 1. E esse desviar literalmente quer dizer um barco sendo levado lentamente por uma correnteza até bater nas rochas e afundar. Então ele está dizendo o que acontece comigo e com você quando nós nos esquecemos de que Cristo é, de quem Cristo é. A gente é levado lentamente, até que a gente percebe que a gente está longe o suficiente, mas a gente está próximo o suficiente das rochas, a gente bate e afunda. Eu não sei se vocês já viveram uma experiência de ouvir a história de alguém e falar, meu Deus, como a pessoa chegou nesse ponto? Vocês já ouviram isso? Ela não percebeu se chegando nesse ponto, ela foi sendo levada lentamente. Quando ela olhou, ela já estava afundando e ela nem sabe por quê. Ela nem se lembra por quê. Talvez essa seja a sua vida agora. Você está nesse momento onde você se distanciou tanto de se lembrar de quem Cristo é e o que Ele fez por você, que você está tão longe que você só vê a sua vida afundando. Você só vê as rochas chegando perto de você e você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas ele diz, preste atenção, mesmo que você esteja sendo levado lentamente, as rochas estejam perto demais para você afundar, lembre-se de novo, preste atenção e se segure na âncora. É isso que quer dizer essa expressão. E ele fala, no final do versículo 1, que jamais você vai se desviar se você prestar atenção. Que não vai ter correnteza o suficiente que vai conseguir te levar para as rochas, porque você vai estar sempre se lembrando, prestando atenção naquilo que é mais importante. Então, é isso que acontece quando nós não nos lembramos de quem Cristo fez. Quando nós nos lembramos, nós nos agarramos à correnteza. Ser arrastado pela água é algo que acontece espontaneamente. Sabe, você não precisa fazer nada para você ser arrastado pela correnteza, é só você deixar a vida acontecer. É só você deixar de ler a Bíblia mais um dia, deixar de orar mais um dia, deixar de orar mais um dia, deixar de jejuar mais um dia. É só você deixar. Entende? Você não precisa fazer nada de errado para a sua vida afundar. Você só precisa não fazer o que é certo. E naturalmente a correnteza vai te levando. Gente, ninguém fica distante de Deus do nada. Acordou um dia e falei, pronto, agora não creio mais em Jesus. Não creio mais em nada que Ele fez. Ninguém faz isso. É um dia se esquecendo, é mais um dia se esquecendo, é mais um dia se esquecendo, até quando você olha e você está perto demais das rochas, ou a sua vida já está afundando. Lembre-se do que é importante, preste atenção e se agarre à âncora, que é a supremacia de Cristo. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, temos de nos recordar continuamente das coisas em que acreditamos. Nem essa crença, nem nenhuma outra podem permanecer vivas automaticamente em nossa mente. Ele está dizendo, olha, não dá para a gente lembrar de quem Cristo é, falar sobre isso uma vez e automaticamente isso já está fixado na minha mente. Tem de ser alimentado. Aliás, se examinarmos um grupo de 100 pessoas que perderam a fé no cristianismo, me pergunto quantas delas o terão abandonado depois de convencidas por uma argumentação honesta. Não é verdade que a maior parte das pessoas simplesmente se afasta, como levadas pela correnteza? Eu conheço vários amigos que cresceram na igreja comigo e hoje estão desviados. E se eu perguntar para eles o que aconteceu, eles não vão saber responder. Eu falo, não sei. Para eles até podem dizer, um dia eu acordei pensando, mas não. Eles foram cada dia se esquecendo, sendo levados pela correnteza.
E ele continua no versículo 2, ainda nesse capítulo 2, dizendo: porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, os anjos, eles eram mensageiros de Deus para falar sobre Jesus. É isso que eles comunicavam. Então, quando eles chegaram para Maria, eles estavam falando sobre Jesus. Quando eles comunicaram sobre aqueles discípulos que estavam no túmulo vazio, eles estavam falando sobre Jesus. Então, ele está falando, olha, a mensagem transmitida por eles, que era Jesus, se provou firme. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então a firmeza dessa mensagem está sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então ela é válida, nós sabemos já que ela funciona. E aí ele finaliza esse versículo 2 falando: e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. O que ele está falando? Ele está falando da época do Antigo Testamento. O que acontece? A pessoa cometia um pecado, ela era punida. Então nós olhamos para o povo no deserto, eles obedeceram a Deus e eles foram punidos. Nós olhamos, por exemplo, para a época dos juízes, quando o povo não adorava a Deus, se distanciou de Deus, se esqueceu de quem Deus era, eles foram subjugados por outros povos. Depois, nós olhamos até para o exílio do povo de Israel, que não se aproximou de Deus e recebeu a punição. O que ele está dizendo, ele continua completando no versículo 3, como escaparemos nós então? Lembra que nós não estamos vivendo sobre uma promessa que ainda vai acontecer, a promessa já aconteceu. Ela já está viva, que é o próprio Jesus. Então, se eles receberam a punição, que tinham só uma parte da voz de Deus, imagina eu e você que temos Deus se revelando por completo. Como que a gente vai escapar disso? Ele está dizendo que nós, de alguma forma, quando nós não nos lembramos da supremacia de Cristo, nós negligenciamos a salvação que foi derramada sobre nós. Isso é muito importante porque Dietrich Bonhoeffer, que é um escritor alemão, ele vai dizer que isso se chama graça barata. O que quer dizer isso? A graça barata é aquela que desenvolvemos em nossa vida sem antes estremecer pela santidade de Deus. A graça barata é aquela que eu continuo pecando, mesmo que a gente sabe que é errado, porque eu me lembro que Deus vai me perdoar, porque Ele é um Deus de amor. Deus já te perdoou. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos negligenciando a salvação, nós estamos literalmente jogando a salvação na lama do que Cristo fez por nós. E logo nós, que temos a revelação completa dele, e logo nós, que Deus fala diretamente conosco. Como que a gente vai escapar disso? A gente não vai escapar. Não tem como escapar. E aí eu queria agora que a gente pulasse lá para o versículo 10. Capítulo 10, perdão, versículo 22. De Hebreus, onde o autor, depois de nos lembrar de quem Cristo é, da supremacia de Cristo, depois de nos lembrar o que acontece com a gente e o que nós fazemos quando nós não nos lembramos dessa supremacia, o autor ele começa a nos dar algumas dicas de como nós podemos viver essa salvação da maneira correta, de como nós devemos viver quando nós nos lembramos de quem Cristo foi e do que Ele fez por nós. Lá no capítulo 10, versículo 22. Ele inicia assim, no versículo 22, dizendo: sendo assim, por causa disso tudo, já que a gente descobriu que a gente está numa situação muito difícil, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que ele está dizendo agora é, já que tudo isso aconteceu e já que a gente está nesse risco grande de ser levado lentamente como uma correnteza, a gente precisa se aproximar do Pai novamente. E aqui ele está dizendo, dentro de um contexto, gente, que ninguém podia ter contato com Deus. A gente só via os profetas encontrando a Deus. Eu não podia ter essa intimidade com o Pai. Mas hoje eu e você podemos fazer isso. Então ele está dizendo, olha, aproveita o privilégio que vocês têm e volte para Deus, porque vocês podem se encontrar com Ele hoje, agora. Vocês podem ver a face de Deus nesse momento. E a palavra que ele utiliza aqui, de se aproximar com Deus com um coração sincero, é a palavra oposta à descrição do coração do povo que estava no deserto. O povo que estava no deserto era esse povo que não obedecia a Deus, que era revoltado. E por causa disso, eles desenvolveram uma incredulidade em Deus. O tempo todo eles estavam reclamando com Moisés. Então ele está falando, olha para esse povo no deserto e vem
me encontra com um coração diferente disso. Qual que é o coração diferente disso? Crendo em Cristo. Como que eu faço isso? Me lembrando de quem Cristo é. O que Cristo é? Ele é supremo sobre todas as coisas. Então, quando eu me lembro de quem Cristo é, e eu creio isso sobre a minha vida, eu me aproximo do Pai com esse coração sincero. Nós somos convidados pelo soberano e criador do universo a se encontrar com Ele todos os dias da nossa vida, enquanto a gente viver. Esse povo do Egito, mesmo diante deles, de tantas maravilhas que eles viram, a gente já conhece essa história, é como se o autor de Hebreus estivesse falando, gente, está na cara de vocês, vocês não estão vendo como Cristo é supremo sobre tudo. E se está na cara de vocês, vocês não estão percebendo isso, gente. Vocês estão negligenciando a salvação. Presta muita atenção. E ele continua dizendo, com plena convicção de fé. O que quer dizer isso? Quer dizer com uma confiança inabalável sobre quem Cristo é e o que Ele fez. Gente, quem não acredita em Jesus, eles têm uma falsa esperança. Vocês entendem que ele tem uma esperança de que a esperança seja verdadeira? Porque na verdade, qual que é a esperança que eles têm? Nenhuma. Eles não têm esperança porque eles querem que a esperança seja verdade. Por isso eles têm esperança numa esperança. Mas eu e você temos uma esperança na supremacia de Cristo, como a gente já falou. Então ela é uma esperança firme. Você entende que a nossa esperança ela é mais sólida do que aço, porque está firmada sobre Jesus, que suporta todas as coisas e morreu por nós. Então quando nós falamos aqui que um dia você vai morrer, mas você vai viver eternamente ao lado dele, essa é a esperança que nós temos. E como eu sei que isso é verdade, gente? Quando eu olho para o que Cristo fez naquela cruz. Quando eu olho para a história de Cristo, quando eu olho para a supremacia de Cristo. Então a minha esperança é essa plena convicção de que não importa o que aconteça, as coisas vão ser para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez não nessa terra, mas na eternidade eu tenho certeza disso. Até porque a própria eternidade está sobre os ombros de Cristo. E ele continua falando, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aqui ele está fazendo uma metáfora do sistema que existia, que era o sistema sacrificial. Ou seja, você precisava sacrificar um cordeiro para você ter seus pecados perdoados. Quando Arão e os seus filhos foram consagrados a sacerdotes, eles foram aspergidos com sangue. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas pegaram sangue, jogaram sobre eles assim, algumas gotinhas, e eles foram aspergidos, foram consagrados. E eles foram lavados como água. Isso está lá em Êxodo 29. Quando o autor chega e fala aqui, ele fala, olha, não existe mais sacerdote que foi aspergido pelo sangue. Existe o coração de cada um de vocês que foi derramado, aspergido o sangue de Cristo sobre o coração de vocês. E vocês não foram lavados com uma água qualquer. Vocês foram lavados com uma água pura e verdadeira. O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo que não tem mais condenação para a gente, que a gente já foi purificado. Então eu não me purifico para me encontrar com Deus. Ele está falando, olha, vem se encontra com Deus, que Deus está falando hoje. Ele é o Criador e sustentador do universo, Ele quer se comunicar com você hoje. E não se preocupa o jeito que você está, porque você já foi aspergido, seu coração já foi lavado com sangue. É aquela expressão, eu não preciso ficar limpo para tomar banho. Sabe, Deus ele está te chamando com a sua sujeira mesmo, Ele está falando, vem. Vem, porque quem te derrama água pura para você ser lavado e quem derrama sangue no seu coração para você ser purificado sou eu. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim, Deus quer você com as suas cracas todas. É só vir. Ele não está preocupado com isso, por quê? Porque essa é a especialidade dele, Ele fez isso por nós. Ele nos sustenta e continua nos sustentando. Então qualquer culpa do que nós fizemos é limpado pelo sangue de Cristo e podemos acessar toda a plenitude, revelação e poder de Deus agora. Fazendo o quê? Nos encontrando com Ele. E ele continua no versículo 23 dizendo, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós nos apegamos com firmeza porque essa esperança está sustentada sobre Cristo. E quando ele fala nos apegar com firmeza, ele está dizendo, olha, eu e você devemos usar toda a nossa energia, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todos os nossos músculos do corpo, sabe para quê? Para continuar segurando essa âncora. Não nos esquecendo de quem Cristo é. A gente tem que usar toda a nossa energia que nós temos para permanecer firme sobre essa esperança que é sólida, sustentada por Cristo. E quando ele fala sobre essa esperança que professamos, ele está dizendo literalmente, é uma esperança que eu emano ela, que eu comunico ela através da minha vida. É literalmente as pessoas olharem para você e falam, ele vive caminhando sobre uma esperança que é sólida.
As decisões dele, o que ele fala, o que ele comunica, nos fala que ele crê de fato que Cristo é supremo sobre todas as coisas. Então, quando eu e você caminhamos sobre isso, isso fica claro. E ele finaliza esse versículo dizendo: pois aquele que prometeu é fiel. Gente, quem que prometeu tudo isso a nós? Foi o próprio Jesus que se entregou. Foi o próprio Jesus que morreu. Foi o próprio Jesus que ressuscitou. Foi o próprio Jesus que é supremo sobre todas as coisas. Então, tem como a gente ter dúvida dessa promessa? Não tem. Ele nunca nos abandonou, Ele é fiel eternamente, Ele sustentou e sustenta todas as coisas. É por isso que nós cremos e temos essa esperança. E ele finaliza no versículo 24 e 25, ainda no capítulo 10, dizendo: e consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às obras. Não deixemos-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui ele vai dizer mais uma dica de como nós devemos viver quando nós cremos que Cristo é supremo. O principal antídoto para a gente não abandonar a Cristo e não se deixar levar por essa correnteza, sabe o que é? É literalmente viver em comunhão. Vir à igreja. Normalmente, um dos primeiros pontos daquelas pessoas que nós conhecemos que se desviaram é parar de vir à igreja. É a primeira coisa que começa a acontecer. Gente, vir à igreja não é só uma religião, não é só algo que eu faço sábado ou domingo. Vir à igreja é uma ordem de Cristo, porque Ele sabe que esse é o maior antídoto para que a gente nunca se esqueça de como Ele é supremo sobre a nossa vida. E quando Ele fala assim, incentivar-nos ao amor e às boas obras, Ele está literalmente que quando você se encontrar com seus irmãos, você tem que fazer uma revolução do amor. A palavra pode até ser traduzida como chocar. Você tem que ser tão amoroso com os outros a ponto de você chocar as pessoas. As pessoas ficarem impressionadas, olharem para você: meu Deus, como você se doa e ama a todos. E ele diz, nós devemos amar. Como que nós amamos? Ajudando os outros. Ele está dizendo, olha, aquele que crê que Cristo é supremo e não quer se deixar levado pela correnteza e quer segurar firme na âncora, é aquela pessoa que choca todo mundo de tanto que ele ajuda os outros. É literalmente o tempo todo pensar: como eu posso ajudar o meu irmão? Como que eu demonstro amor? Ajudando. Então como que eu posso ajudar ao máximo, sem pensar em mim mesmo? Porque afinal foi isso que Cristo fez por nós. As pessoas deixam de se reunir como igreja e acham que são fortes o suficiente para seguirem sozinhas. Mas na verdade demonstram a sua fraqueza para todo mundo. Em um comentário bíblico, Osborne, ele vai dizer o seguinte, que é um escritor teólogo norte-americano: sua perseverança na fé cristã será diretamente proporcional à clareza com que você vê quem Jesus é e o que Ele realizou em nosso favor. Se você e eu realmente compreendermos a identidade de Cristo, que Ele é o Filho eterno de Deus, Criador do mundo, Senhor de tudo que existe, que se encarnou e que viveu e morreu por nós, como nosso sumo sacerdote e um grande sacrifício pelos pecados, isso nos ajudará muito a perseverar na vida cristã. Então o autor de Hebreus, ele está primeiro dizendo sobre quem Cristo é, depois ele diz o que acontece com a gente, e por fim ele fala: olha, ame, nunca pense em você e pense nos outros. E eu queria finalizar lendo Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 20, que é uma réplica do que o autor de Hebreus está dizendo. Colossenses 1, do capítulo 13 ao versículo 20, é como se fosse uma poesia, resumindo tudo o que o autor de Hebreus está dizendo, principalmente no capítulo 1, de quem Cristo é. Eu queria ler para vocês dizendo o seguinte, no versículo 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,
e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem Cristo é? Cristo é supremo sobre tudo, sobre todos. Ele é a revelação do Pai, é a plenitude pela qual a nossa alma anseia, e não faz sentido a gente buscar propósito em outra coisa senão nele. É isso que nós precisamos nos lembrar, porque se nós não nos lembrarmos disso, nós corremos o sério risco de aos poucos ser levado pela correnteza. Ele é a voz que cria e sustenta o universo, e é a mesma voz que fala a cada um de nós, na nossa individualidade, no nosso quarto, quando estamos sozinhos. Ele é o sangue derramado por nós, que nos purificou e nos libertou. E que antes que a gente receba dessa graça que Ele nos deu, nós precisamos estremecer diante da santidade dEle. E a maneira de como expressamos isso tudo que nós sabemos sobre Deus e sobre Jesus é causando uma revolução de amor, ajudando, chocando as pessoas à nossa volta. Nós precisamos nos lembrar de quem Cristo é.